que eu só achei bastante estranho o River. O River nunca tem, ainda mais com o Galhardo, um time lento como aquele. Os movimentos são lentos, o time não tem transição. Não é o futebol que se joga hoje, sabe? De força e tal. Eu estranhei muito vendo o River jogar. Lentidão do jogo, cara. Eu vi os últimos 20 minutos, porque o jogo do Palmeiras... Parece que a bola tá no alto o tempo todo no jogo, né? Impressionante. Eu desisti do jogo do Palmeiras, estava muito ruim. Quer dizer, desisti não, botei numa segunda tela e passei a ver os últimos 20 minutos, vi os pênaltis. Muito palmeirense fez isso, pra ser Vou mostrar o chaveamento da Libertadores, mas antes eu ler o Alex de Ponta Grossa, no Paraná. Olha que mensagem bacana. Beleza. O programa é legal demais. O que estraga é o Tirone. Sujeito intragável. Que é isso? Bairrista e tendencioso. Para ele, nenhum time presta. Tá? Se o São Paulo, que é o time que ele torce, se o Flamengo, que ele gosta, ele baba ovo, disse. Que é isso? O Alex de Ponta Grossa. Ontem os caras mandaram eu pegar os ovos lá do Abel também. Então, de maneira intragável, eu vou mostrar aí o chaveamento da Libertadores. Depois das quartas de finais definidas. No canto esquerdo, lá em cima, tem São Paulo contra a LDU. Quem vencer pega nada menos do que River Plate ou Palmeiras. Tá difícil esse lado, hein? 4 argentinos, 3 brasileiros e um equatoriano. Desde 18 não tinha mais argentinos do que brasileiros nas quartas. É bastante coisa, é significativo. E outro detalhe, nunca, desde que a Copa Libertadores foi disputada, 8 campeões estiveram nas quartas de final. Nunca existiu. Desde que ela existe, 1960, nunca teve umas quartas com 8 campeões para disputar e conquistar ou bi, ou tri, ou tetra, enfim, o que vier pela frente. É a primeira vez na história. E desse lado da chave temos 3, 4, 8, 11 títulos da Libertadores. Do lado esquerdo da chave. É isso? Bastante, hein, meu? E da direita tem 1, 2, 6... 8, 9. 9. Aí, do lado direito da chave, tem Vélez e Racing. Aí a maratona do Flamengo contra os argentinos. 17 de setembro, tá? Começa... Exato. 17 de setembro. Vélez e Racing. A ida. Clássico argentino. Tem um mês. E na parte de baixo da tabela, o Estudiantes encara o Flamengo. O Flamengo tem uma maratona argentina aí para chegar até a final. Para conseguir chegar até a final. Fazer uma pergunta clara para vocês. Faça. Qual brasileiro está mais na boa e qual brasileiro está mais encrencado? Flamengo está mais na boa, São Paulo está mais encrencado. Depende, né? Sigo com o relator. Pelo que está jogando, você já acha que Palmeiras e River vai... Hoje... que o River não está jogando nada. Então, o Palmeiras também não, né? Mas, enfim, não jogou nada ontem. É uma circunstância, né? Acho que a molezinha é o Flamengo aí. E a encrenca do São Paulo é lá. Aqui, o LDU não aguenta o São Paulo. Se o São Paulo voltar vivo lá, aí... Jogar com o jogo contra o Atlético Nacional já volta morto. Voltar vivo, o que é? Na sua opinião? Um empate ou perder de 1-0. Perder de 1-0, outra vez eliminou aqui, né? Não, ok, outra vez, mas eu acho que ainda você tem possibilidade, né? Não pode 2, 3, aí... O caminho para mim mais fácil é do Flamengo, mas não pelos outros, pelo Flamengo. Ele vai deixar isso daí mais fácil. E o outro seria, se passar o River, o caminho mais fácil é para o São Paulo. Quê? Sim. Se não for o Palmeiras. Se passar o River e o São Paulo passar pela LDU. Isso, aí o caminho para mim fica do São Paulo. Se passar o Palmeiras, o caminho mais fácil para mim é o do Palmeiras. Mais fácil que o do Flamengo? Não. É o mais difícil, porque eu já dei o mais fácil. Enfim, você pediu o mais fácil e mais difícil. O Flamengo é o mais fácil por ele. É ele que vai transformar esse mais fácil. E o outro depende muito de quem passar ali. Se passar o River, eu acho que o São Paulo tem o caminho menos difícil do que o do Palmeiras, entendeu? Fico com o Palmeiras, a princípio. Muito bem, então tá aí o chaveamento da Copa Libertadores. Vou mostrar o da Sul-Americana também, como está. É curioso, né? São só 2 brasileiros na Sul-Americana, mas olha, o que sobrou aí dá bem possível para ter uma final brasileira. Na Sul-Americana que faz muito tempo, ou bastante tempo, acho que a última foi Bragantino e Atlético Paranaense. Lembrando, será em Bolívia, né? Isso. Certo? Em Santa Cruz de la Sierra. E a da Libertadores será em Lima de novo, no Peru, essas finais únicas.
Ali está faltando um classificado, por quê? Por causa dos incidentes lamentáveis que aconteceram no jogo entre o Independiente e a Universidade do Chile. Pode ser que os dois times sejam eliminados, não saiu a decisão da Conmebol ainda, e o Alianza Lima já vá para a semifinal. Já vai para a Aí semi. tem Lanús e Fluminense, Bolívar e Atlético Mineiro, Del Valle, Independente Del Valle e Once Caldas. Esse pedacinho de baixo eu não acho tão simples assim, Arnaldo, do Atlético Mineiro. Não, eu acho até o caminho do Atlético Mineiro, o Bolívar, só pela altitude, vai encher a paciência. Mesmo. E também acho, Del Valle e Once Caldas, não acho baba, não. Né? Mas eu acho possível o Atlético chegar. Né? E ali do outro lado... O Alianza Lima, eu perdi a vontade de achar que não vai. Porque esses caras estão fazendo um primeiro semestre que está acontecendo alguma coisa ali. Está acontecendo alguma coisa ali. Porque você não passa pelo Boca à toa, você não chega na Libertadores, depois cai, beleza, mas alguma coisa está acontecendo. Eliminado por eles. Então ali tem alguma coisa que está acontecendo, o técnico um momento bom, enfim. Muito bem, então tá aí. Só uma coisa, confrontos já definidos? Casa de quem, como vai ser, primeiro jogo aonde? Sim, é aquela questão das campanhas, né? É a campanha na primeira fase, Fluminense... ou quem vem da Liberta já faz o primeiro em casa, tem que se lascar. Fecha em casa, sim. Certo? Não. Peraí. O Fluminense veio da Libertadores, né? Sabe, vamos falar não, verdade. Isso não veio, não. Porque isso vai pesar muito pro Galo, entendeu? Porque... onde é que vai fechar? O Galo joga fora a primeira. E o Galo está na Copa do Brasil, tem 3. Também. Tanto o Galo quanto o Fluminense decidem em casa. É isso mesmo. Tá, então a missão é parecida com a do São Paulo, né? Voltar de boa para fazer um jogo em casa aí. Repete, por favor, Rodrigo. Repete aí. E o Alianza Lima define em casa, assim como o Del Valle, sobre os outros jogos. Certo. Muito bem. O Estevão Couto, ele está fazendo o que o Paulinho deveria fazer, mandando um superchat. Aí, Paulinho. Não é o Paulinho, não. O Paulinho é pão duro. O Estevão Couto mandou aqui, ó. Adoro o G4, vocês são demais. Valeu, cara. Tirone 1000. Saudações, Rui Negro. Gosto. Boa, garoto. Andômica. Tamo junto. Bom, vamos ouvir o que disse o Abel Ferreira, que estava meio humano, estava calmo ontem, não estava nervoso, não brigou com ninguém, estava bem tranquilo o Abel Ferreira. 4-0 na ida também fico tranquilo. O que eu mais gostei dele na coletiva, ele já tinha feito outras vezes, mas é assim, você faz a pergunta. Se ele curte, ele fala, gostei muito da Aliás, sua ele pergunta. falou isso várias vezes. Isso, Sim, duas ou terminou três. a coletiva assim. Quando as perguntas são boas, o treinador também tá bem. O treinador gosta da coletiva, faz uma tranquila. Faz amor total. Só que a primeira tirou ele do prumo, a primeira ele ficou bravo. Vamos ouvir o que disse o Abel Ferreira, depois desse 0-0 meio chato, hein, do Palmeiras em casa. Ainda não perdemos nesta competição. Para tu veres o quão difícil é chegar, o atual campeão foi eliminado nas oitavas. E, portanto, eu agarro mais coisas positivas, eu sou positivo aqui e agora. O passado, tu já viste que ninguém quer saber do passado, certo? Portanto, as pessoas querem saber é do aqui e do agora. E o aqui e o agora foi que fizemos hoje um jogo esforçado. E os nossos jogadores sabem que podemos fazer mais e melhor. A verdade é que o responsável sou eu, a verdade é que quem trocou a equipa fui eu, quem fez as escolhas fui eu também. Mas também é verdade que na Libertadores, nestes últimos 4, 5 anos, as coisas têm sido muito bem feitas. Entramos agora nas oitavas de final, como te disse, super difícil. Vocês viram os jogos primeira mão super difíceis. Os jogos da segunda mão, alguns acabarem em penaltis, quão difíceis são. Portanto, a próxima fase será também difícil. Primeiro jogo lá, segundo jogo aqui. Vamos continuar a fazer o que sempre fazemos. Nós sabíamos da atitude competitiva que eles têm nos duelos. Vocês viram hoje os duelos, da forma como dividiam. E eu acho que esse foi apesar de ter sido um ponto a favor, ganhar lá 4-0, inconscientemente... Os nossos jogadores, 4-0, vamos controlar o jogo. E vocês, a primeira parte, foi só passos para trás e para o lado e falhados. Disse isso aos jogadores ao intervalo, que não estávamos a ser agressivos ofensivamente, estávamos a fazer uma posse sem intenção e muitas vezes nessa posse a perder a bola de forma precipitada. E depois a gestão, né, vocês às vezes falam e têm todo direito, viram que o Roque ficou com queimbras, né?
e fui, entre aspas, criticado por ter tirado o Roque no último jogo. Isto não há milagres, o futebol brasileiro não dá tréguas a ninguém. Muito bem, tá aí o Abel falando que o futebol brasileiro não dá tréguas para ninguém, mas o fato é que até o torcedor palmeirense precisava de uma trégua ontem, porque não foi ruim o jogo, hein, Massa? O jogo foi muito ruim, tem 5 coisas para falar do jogo. A primeira, ontem não tinha lateral esquerdo para escalar, porque o Piquerez está cansado e o Arthur, que é o reserva da base, jogou o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Red Bull em Bragança 1-1. A final vai ser... Caramba, esqueci. Red Bull, Bragantino e Palmeiras, não é isso? Palmeiras e Red Bull Os dois no melhores. Allianz Parque agora, isso. Campeonato Brasileiro Sub-20. É ingresso... Terça-feira, 9 da noite. Terça-feira, 9 da noite, de graça. Os dois no times Allianz Parque. dominaram o campeonato desde o começo. Isso. Então, o Arthur, que seria o terceiro da relação, não pôde entrar. E o GFT, que contratado, acabou de chegar. E daqui 3 semanas, o Palmeiras vai jogar com o River Plate, valendo uma vaga para a semifinal da Libertadores. Que tal? Foi bem feito o planejamento? O Vanderlan foi pensado há 1 ano e meio, aí chegaram no meio do ano e descobriram que não tem condição dele jogar. E agora tem que trazer outro lateral que acabou de chegar. Tem 21 anos que a gente não sabe como vai responder. É porque eles confiam muito no Piquerez, a forma física, um cara que quase não se machuca. Vamos lá, então vou dar outro exemplo. Eu acho que eles confiam nisso. Beleza, você sabia que o Rios ia sair há 1 ano. Tá, tudo bem. Você foi lá e contratou o Evangelista. Certo. Certo? Tá errado? Não. Tá certo. Fez o planejamento. Agora, para 5 e 8, tem 3 jogadores. Aníbal, Martínez e o Evangelista. E aí ontem teve que pôr o moleque de 8. E foi bem o Allen. De novo, uma boa notícia. Que ia ser a solução. É isso, mas você percebe claramente que ainda não é a dele, mas ele só se foi... Ainda bem que o treinador explicou, porque trocou porque ele tomou um cartão e ele não queria, poupando os jogadores, que ele tivesse que terminar o jogo com 10. Então, por isso, ele tirou o Alan, que não é camisa 8, nunca foi. Já jogou assim, porque na base todo mundo joga em várias posições, é diferente. Ele já jogou uma Copa São Paulo com a camisa 8, não significa que ele exercia a função de segundo volante. Neste momento, 0 informações sobre busca do Palmeiras no mercado para trazer um 8. Quando o Palmeiras perdeu o Júlio Inciso, 10, que seria o garoto paraguaio lá, isso parece que dentro do Palmeiras, isso aí, acho que vai ser assim. O jogo ontem implica testes, é um teste. Aí teve que jogar o Mikael de terceiro zagueiro barra lateral esquerdo. Então, quando a bola ia para o pé dele, para ele fazer a saída de jogo, é uma tragédia, certo? O Fux era o único jogador do Palmeiras pendurado, não podia jogar. Você junta tudo isso e entende que, de fato, o melhor jogador de linha do Palmeiras foi o Vitor Roque novamente, e o melhor jogador da defesa foi o Everton. Se não fosse o Everton, o Palmeiras teria perdido o jogo. Você percebe que é um time, parece um ornitorrinco, né? Um ornitorrinco, bicho feio pra caramba. Não é não? É uma coisa feia, sei lá, parece um aspirador de pó. É um negócio feio, bicho feio, né? É um monstrengo ainda, não tem uma definição, não tem uma cara, não tem um aspecto que você fala, bom, foi muito contra o Botafogo na base da superação, da raça, dos desarmes, da marcação, né? Da força, da interceptação, roubando bolas. Ainda é um time muito direto, a bola vai muito para o campo de ataque e volta o tempo todo. Cara, eu não consigo ver uma forma, um formato nesse time. Né? Mas quando você não traz um time inteiro, não é normal? Normal. Acabou de trazer 11 jogadores? É isso que eu ia concluir. Normal né? Mas, se você pensar, bom, dos 618 milhões, 290 foram para Paulinho e Vitor Roque, e um deles não pode jogar, você pensa, bom, é isso aí. O Sousa está com mialgia, o Veiga está com problema no pubis, e a conclusão que a gente chega qual é? O elenco é curto, porque ele tem lacunas específicas que deixam o elenco deficiente, apesar da fala do âncora, contrata mais que está pouco, contrata mais que está pouco. Está contratando porque saíram 13 e chegaram 11. E ainda tem lacunas e faltam
15 dias, nem isso, né? Dia 2 de setembro, né? Para fechar a janela. Então, de novo, mesmo com tudo que arrecada, mesmo com os investimentos feitos, o Palmeiras vai entrar numa quartas de final de Libertadores com possivelmente tendo que improvisar jogador. Isso com uma frente a menos, né? Isso. E aí fica a comparação com o Flamengo que jogou na quarta e o banco de reservas, né? A quantidade de opções nesse momento da temporada. Mas ele citou o lance do Arthur, deixando claro, o Abel fala na coletiva, a diretoria me solicitou, a gente tem que ser campeão do Sub-20, e aí ele liberou o zagueiro, o lateral, ele liberou o Thales, ele liberou os moleques para jogar tava 4-0. Então, porque estava 4-0. Ele correu o risco. Correu, mas a diretoria pediu para ser campeão do Sub-20, e aí ele liberou a molecada. E aí você tem aí uma questão que é fundamental. Não dá para desconsiderar o 4-0 para o desempenho de ontem. Isso conta também. Os caras entram numa malemolência, né? Numa coisa, não sei o quê. Isso não dá para desconsiderar. Mas dentro dessa malemolência, tem uma coisa que o time, né, não se ajustou. Entendeu? O Maurício ontem jogou pelo lado direito. Funcionou? Não funcionou. O Everton teve que amarrar a chuteira para o Abel trazer o Maurício para dentro. Foi assim no segundo tempo também. Ele deu uma posicionada melhor. E mesmo com a entrada do Piquerez, né, a coisa não melhorou tanto assim, não. Então, assim, foi um jogo ruim. Eu lamento pelos 33 mil torcedores que foram ao Allianz Parque para assistir o jogo, porque viram um jogo realmente muito fraco do Palmeiras. E agora é pensar no River Plate. Agora, o Vessa, quando a gente olha o Palmeiras é o mais do 4-0 ou do 0-0? Cara, é assim, ontem eu acho que eu vendo rede social, eu acho que eu tava em outro planeta, né? Eu falava, não é possível, Nossa peraí. Senhora. Tá 4-0 o primeiro jogo. Você tá indo para um segundo. Gente, um mata-mata são 180 minutos. Acabou o primeiro tempo, tá 4-0. O que o treinador fez agora pro intervalo, no segundo tempo? Fez opções, testou esquema, testou jogador, rodou, descansou alguns, evitou o amarelo. Ele fez aquilo que numa partida de 180, que está 4-0 no intervalo, você faz no segundo tempo de uma partida, que ela está controlada com o resultado garantido. Então, assim, o torcedor se descabelando, jogou mal, eu juro, de verdade, eu não entendo isso é um mata-mata que você está com 4-0 na frente. E é Copa, né? E é uma Copa, as pessoas esquecem. Então, isso vira ruim, jogo ridículo. Sim, eu também lembrei dos 33 mil, eu acho que o Massa tá certo, os caras bancaram o valor, é muito ruim para quem se deslocou, foi dormir tarde pra caramba, acorda cedo. Eu entendo a galera do estádio, mas você tá na sua casa com 4-0 e etc e tal, cara, você tá na sua casa, no sofá da sua sala, ficar desesperado, o time classificou. Juro, de verdade, eu me senti em outro planeta vendo a rede social. Os caras, não, o pior jogo da história, o outro, esse daqui tá... Gente, o time vai estar classificando, ele só precisa confirmar burocraticamente e fazer parte do segundo jogo. O jogador, se você que estava assistindo estava mais tranquilo, relaxado, foi assistir o River Plate, por que o jogador ia estar pilhado? Isso não é um derby, isso não é uma final, isso não vale... Se você tá assim como torcedor, os caras também estão. Ah, mas eles são profissionais. Sim, eles cumpriram o papel deles como profissional. Mas não adianta, você não vai querer o cara dando carrinho, se matando, enlouquecido na beira do campo. Não vai ter isso, porque você também não tá como torcedor. Porque a sua adrenalina durante o dia não foi a mesma e a deles também não foi, porque era um jogo de 4-0. Então, sinceramente, não é questão de flanela ou não, é questão de a vida como ela é. Tá 4-0, você vai fazer o quê pro segundo jogo? Se matar, se machucar, dar carrinho, torcer tornozelo, tomar vermelho. Você vai fazer isso daí? Não vai. O outro time que não tinha nada a perder, tá num baita estádio legal pra caramba, veio outro país, a torcida dos caras veio num número bacana, apesar do 4-0. E os caras foram e jogaram, desfrutaram, jogaram livre ali, eles sabiam que não tinha responsa, torcida não ia cobrar, a imprensa não ia cobrar, foram lá e curtiram o jogo e jogaram bem.
Então, acho que tá tudo dentro de um contexto. É que eu vendo ontem os comentários em rede social, você parecia que o Palmeiras estava sendo eliminado em casa, tomando 3-0. Pelo amor de Deus, eu acho muito exagerado isso. O Laurence Bastos e outras pessoas já estão solicitando a presença da flanela. Eu devo estar em outro mundo, não é possível. Brunão, por favor, a flanela. Vamos lá. Pode trazer a flanela, ela vai ser jogada aqui. Eu devo estar em outro planeta, mano. São mata-mata, cara. Tá limpinha, ó. Vamos lá. Olha que coisa linda. É o único time que fez o placar no primeiro jogo de todas as oitavas de final, o único. E aí no segundo jogo... Essa flanela é injusta, mas ele está coberto de razão, cara. Mas vem cá, Arnaldo, mas por que acontece isso? Porque a torcida ainda... Acho que tem algumas questões. A primeira, a torcida ainda está com os jogos do Cori com o Corinthians nas costas, porque o time ainda não jogou bem. Então, qualquer hora que o time... São 7 eliminações. Gastou não sei quanto gastou. 3 eliminações, 7 partidas na Libertadores em casa sem vencer. Gastou 500 milhas, está vendo o rival principal dele voar. Acho que tudo isso entra. Então, aceita que jogue mais ou menos. E ontem eu expliquei exatamente qual era o modelo. As pessoas não entenderam ainda o que é o Palmeiras e por que ele existe nesse momento. A galera está falando que você explicou que o modelo é ser eliminado. Não foi isso que o Massa falou. É duro dizer assim, falar... Modelo Flamengo e modelo Palmeiras, é isso? A frase que eu vou falar é dura, mas esse time é para 2026. O torcedor vai entender? Não vai. Mas que é para 26, é. Mas... Se o Abel pudesse falar isso claramente numa coletiva, ele falaria. Fala? Qual o problema? Porque não vai falar. Ele já falou, nós temos um time para médio e longo prazo. Mas diga lá, não tem tudo entrando no assunto, no pacote. Caldeirão? Tem, eu acho que todos esses itens pesam, todos. O que você descreveu. Inclusive as comparações com o Flamengo da véspera, né, no Beira-Rio. Então, mas elas foram mudando. Antes era o Botafogo, a comparação era com o Botafogo. Botafogo muda de técnico, não sei o quê, e ganhou tudo ano passado. Ganhou a que preço, e olha o que está acontecendo esse ano. Coisa que não vai acontecer com o Palmeiras. Certo? Você pode ficar mais 3 anos sem ganhar nada, mas financeiramente você vai estar equilibrado. Segundo, agora a comparação, depois no começo era contra o Cruzeiro, depois que tomou aquela traulitada do Cruzeiro lá, a comparação era com o Cruzeiro. Agora já não é mais, porque o Cruzeiro, né, não é bem assim. Não é bem isso, não é tudo. E agora volta a ser o Flamengo, pelo que o Flamengo jogou, com o Jorginho e Saúl, que é um meio-campo espetacular, e jogou muita bola. Então é normal também, né? O torcedor... Só acho que o Flamengo nunca vai encarar nessa era de riqueza uma temporada como esse meu time é para daqui a 2 anos. Isso não existe com um investimento dessa monta. Não existe. A gente sabe que o Palmeiras tem jogadores, investe sempre em jogadores com médio e longo prazo de duração. O que não quer dizer que não tem resultado esse ano. Porque já não teve praticamente o ano passado. Então, entra um dos itens que o Tironi falou. Ninguém investe... sei lá quantos milhões de euros. 630, tá agora, reais. Quase 700 milhões de reais para colher daqui a um ano. Né? Contratando 11 jogadores. Isso. É que também... 11. Vamos pegar, então, agora a comparação atual. O Flamengo contratou também 11 jogadores. Né? Ele também está trocando de pele ao mesmo tempo que está jogando. E que talvez já esteja num estágio melhor que o do Palmeiras. Em termos de produção de jogo. E o resultado está parelho. Eles estão na mesma Copa. Caíram na mesma? Caíram na mesma Copa. No Brasileiro, o Flamengo está um pouco à frente. Em pontos perdidos é 1 ponto, certo? Em pontos perdidos. Sim. Mas hoje, depois das oitavas de final da Libertadores, você vê uma perspectiva de melhora imediata mais para Flamengo que para Palmeiras. Acho que isso dá... Tá no caldeirão das análises. Mas ontem, eu concordo com vocês, ontem a fatura já estava liquidada. Não tem nada, esse jogo não tem nada de... As questões são os outros jogos. Os jogos... E aí quando o Tironi pergunta, que foi a pergunta para você, o Palmeiras é o do 4-0 ou do 0-0, ele não é nenhum dos dois. Há um ano ele não é nenhum dos dois, nem do 4-0 e nem desse 0-0 que não dá para contar. Ele é um time... Oscilando. Oscilando, mas ele oscila pouco. É difícil definir. Ele não é um time, ele é eliminado, mas ele não perde 3 seguidas. É um linear, mas que o torcedor... Então, mas a oscilação não é no resultado em si.
Porque o Palmeiras é desempenho. segundo colocado e está Isso. classificado na Libertadores. Então, oscilando no resultado é pouca oscilação em resultado. Pouca oscilação, né? É isso. Mas quando essa pouca oscilação não garante campeonato, gera uma dúvida grande. Porque ninguém vai ser sommelier de atuação aqui. Ainda mais em Copa Libertadores. Pô, jogou pra caramba. O Flamengo jogou pra caramba contra o Inter no segundo jogo. Pô, jogou mesmo. Agora, ele fez uma fase de grupos pior que a do Palmeiras, se a gente for analisar, inclusive desempenho. E se você pegar a eliminatória, um foi 3-0, outro foi 4-0. Assim, o número frio, eu não vou analisar o adversário, tô falando frio. Um meteu 4-0, outro 3-0. Eu acho que agora muda tanto, é tão maluco. Aí eu concordo um pouco com o Abel nas análises sobre o futebol brasileiro. Uma das coisas que mais me intriga é como agosto, o mês do mata-mata da Libertadores, do primeiro mata-mata, do segundo turno do Brasileiro e do mata-mata da Copa do Brasil, e é sempre assim, é uma carnificina louca, aí você acaba aquilo. Vocês repararam que vai ter 4 meses de futebol e pouco jogo pra caramba? 4 meses de futebol até 21 de dezembro e cada time vai jogar muito pouco a partir de agora. Que é o que acontece no estadual, né? 4 meses e joga assim. É inacreditável. Então, vamos lá, o Palmeiras. Quantos jogos atrasados brasileiros? 2. 2. Faltam 18 rodadas do Brasileiro. Então, o Palmeiras tem 20 jogos no Brasileiro. Se ele for a final da Libertadores, ele tem mais 5. 25 partidas, no máximo. Em 16 semanas. Em 4 meses. É uma partida a cada 5 dias. Praticamente. Então, assim, e tem outros que já têm as 20 partidas do Brasileiro, que não tem jogo atrasado, que é menos ainda. Só que você tem essa arrebentação para passar. E quem passou bem pela arrebentação, bem plenamente, ninguém. Ninguém. Nem o Palmeiras, nem o Flamengo. Foram eliminados na Copa do Brasil. O Botafogo ficou nas 3, ia ficando nas 3 até ontem, foi eliminado da Libertadores. Né? Não, Então, nas 3 ele tem compromisso de jogar, porque chance de ganhar é só uma agora. Já não, isso. Sim. Agora Copa ele do só, Brasil, então, Botafogo. agora ele só joga adulto. Falando em número de partidas. Sim, ok. Quem tem número de partidas agora? Fluminense e Atlético Mineiro. Só. Frente tripla, só esses dois. Tem a Sul-Americana e Copa do Brasil. Então, a partir de agora, talvez não precise de tanto jogador. O que o Massini fala, ele tem razão, são lacunas específicas porque falta o reserva. Por exemplo, o Flamengo pensar em contratar mais alguém, para mim, é um devaneio, porque tá faltando vaga no banco de reserva para 2 competições. Então, vamos lá, posto isso, até o jogo da Libertadores, Palmeiras e River, o Palmeiras tem reles 3 partidas. O Flamengo tem reles 3 partidas. E é daqui um mês o confronto. O Palmeiras joga com o Sport, Clássico Corinthians e o Internacional. Eu tô quase falando que os clubes vão ter que fazer algum jogo treino, alguma coisa, viu? Não, aqui talvez... Tem a data FIFA no meio. Talvez... 2 datas FIFA, não é isso? Uma em setembro e uma em Isso, exato. Talvez o Palmeiras faça... Os jogos da Libertadores. Setembro tem mata-mata da Libertadores, dia 16. Em setembro. Existe uma... Talvez o Palmeiras... Sim, isso sim. A CBF não marca os jogos atrasados, cara. Do Palmeiras. O que eu acho que Eu ela estava talvez tenha esperando que jogar. ontem. Esperando Esperando ontem. o quê? Porque se o Galo, por exemplo, cai ontem, ela tem que matar o jogo do... Ela tem, acho que, jogo do Galo para fazer também. Você entende? Então ela esperou ontem, Sim, acabou mas o tudo, Palmeiras, agora ela tem... Juventude e o Santos estão de boa, é só marcar. Mas agora acho que ela vai fazer uma pancada só e já marca tudo de uma vez, tomara. entendeu? Tô achando que é isso. Tá bom. Eu acho que é isso. Até para confirmar matematicamente também a passagem de Palmeiras e Flamengo e eles estarem em setembro com 2 datas para a Libertadores. Para ilustrar essa parada que o Arnaldo falou sobre poucos jogos, vamos mostrar aí a sequência do Palmeiras na temporada depois de definida o seu adversário na Libertadores. Só para ilustrar a sequência, o que eu estou dizendo é que o Palmeiras vai precisar melhorar com treinos, com poucos jogos até a próxima etapa. Bom, agora é o que ele sempre pediu, né? Essa é a expectativa. O treinador sempre Essa é a pediu. expectativa. Agora ele vai ter... Só vamos né? ponderar que durante os 10 dias de data Perfeito. FIFA, o Palmeiras vai mandar de 6 a 8 embora. Não. É como se também, né? o Flamengo, então acho que Sim. mais é como se o CT tivesse quase vazio. Ok, mas essa semana que entra agora, dá para você trabalhar. sim. São 5 Aí, dias Primeira livres. semana inteira primeira até... semana. 5 dias livres, certo? Depois tem data FIFA na Isso. volta da data Que FIFA. aí tem um paraguaio pra cá, 3 Então, uruguaios pra mas lá. quando for o mata-mata da Copa do Brasil também, o outro, você Isso, também vai ter. Na próxima semana que volta, é isso aí.
Então, olha aí a sequência. Tem o Sport pelo Campeonato Brasileiro agora, jogo obrigatório. Depois tem o Corinthians fora, é o jogo tenso, né? Aí sai pra data FIFA. Aí data FIFA. Aí só volta lá no dia 13 para pegar o Internacional no Brasileirão. Aí viaja para encarar o River Plate na Libertadores. Na volta tem o Fortaleza e depois tem o River Plate em casa. Então, os jogos ali que estão meio no mata-burro ali é o Internacional e o Fortaleza. Sim, mas tem uma coisa interessante na sequência. E os que dois vai são até em casa. Isso. Isso é bom. Isso. Não, Palmeiras nessa nessa É um clássico, mas não viaja. E então, Vai ficar bastante tempo. em São Paulo, sem desgaste de viagem praticamente nenhum. Buenos Aires é do lado. Ele tem um desgaste na viagem para Salvador, que não é também nenhuma nessa Mas sequência é depois toda. também. Depois. Depois, até as duas partidas com o River Se você vai para bem uma tranquilo, hein? Se Em você termos vai de para uma treino. semifinal de Libertadores, você Exato. né, E esse Fortaleza provavelmente no meio de River Plate vai dar uma liberada, hein? Não vai. Não Claro vai. que vai, também acho. Eu não acho que vai jogar com o time reserva. Ah, esse sim, Fortaleza mas aí. aí Tem acho muito que bom. pra todo mundo. Depende de como né? é que tiver a pegada no brasileiro também, né? Se tiver Ué, ali- mas você tá numa. Pegando Sei, pra mas vai pegar o fazer o quê? River. Você vai fazer o quê? Vai largar o brasileiro? É duro, hein? É uma decisão se largar já era. Não tem decisão elenco. difícil. É. Ou pode pegar o Fortaleza vive um mau momento e ganhar contra o time reserva. Pode, obviamente, mas. Âncora, uma notícia para te dar. Fala. O Flamengo hoje é o 10º maior patrocínio do mundo. Eu sei. Mas qual a novidade? O Master. O Ué, Master. eu devia estar falando isso pra você. Não, só estou alimentando isso. É. Bom, isso aí a gente vai falar daqui a pouco do Flamengo. Está descolado do restante do mundo, do Brasil. Agora, Massa, o que eu mais ouvi... Ó, uma coisa interessante, o Flamengo, entre os jogos da Libertadores, entre os jogos do Estudiantes, ele não tem o Fortaleza, ele tem o Vasco. Ele não sai do Rio. Porém, sabemos que Flamengo e Vasco é uma coisa também que mexe um pouco com o imaginário, né? Embora, vamos Mexe. combinar que o Vasco não... Não, mexe com o trabalha. pré-jogo, né? Mas durante o jogo não mexe, né? Sei lá como o Flamengo vai tratar esse jogo no meio dos dois Se jogos. o Flamengo falar assim, eu vou jogar só com reservas e pegar o banco que estava ontem lá, eu já o time 10 vezes maior que o Vasco. Pronto. É Tá verdade. resolvido o problema. É verdade. Ah, isso não é mentira, né? A gente sabe que não é É mentira. verdade. O quê? É verdade. É verdade. vero. Fala assim, É não, eu verdade. vou poupar todo mundo, hein, pessoal? Agora só reserveira. E ainda aí cabe o Vinha Aí no entra banco, o né? Carrascal, o Vinha... Aí o Vinha cai. Não, o Vinha cabe no banco. Aí eu vi que o Vinha no banco. É, porque senão. Então, gente, vamos Acho que o combinar. Palmeiras resolveria um grande problema dele, repatriando o Vinha, né? Porque Agora, o que a Piquerez gente poderia ser o ouviu- terceiro zagueiro e o Vinha a reserva do Piquerez. Vamos colocar na tela aí as contratações do Palmeiras nesta temporada. Cadê aquela sua frase? Contrata que tá pouco. Contrata mais que Itapu. Vamos lá. Cadê? Temos. Olha aí, ó, essa turma toda aí. Vitor Roque, Paulinho, Ramon Sousa, Facundo Torres, Emiliano Martins, Micael, Lucas Evangelista, Bruno Fux, Kelvin, Carlos Miguel e Jefté. Carlos Miguel e Jefté chegaram agora. Não dá pra dizer que é pouco, hein? O 4, Aliás, 8, 11. 11, o valorzinho embaixo ali, apesar de estar pequeno, mas... Sendo que Esse é um as negócio- estrelas Vitor Roque e O Paulinho... valor ali embaixo assusta mais que o nome do cara de cima. Vitor Roque e Paulinho gastaram praticamente metade de todos os, sei lá, 500 milhões que foram gastos. É, acho que tá dando 630 É, todos. Mas metade só no Vitor Roque e no Paulinho. Um tá fora de combate. jogo e o outro tá jogando bem. Detalhe. Vitor Roque, enfim. E ontem aprumou. o Abel fala uma coisa que eu, sinceramente, até achei meio surpresa a sua sinceridade, assim. Olha, Carlos Miguel foi uma oportunidade de mercado. A gente não pensava nisso para esse ano, seria talvez para o ano que vem. Então já dá para claro que o Carlos Miguel, para os dois ali, os dois estando em condição, vai sempre os dois para o banco e o Carlos acho que não vai nem para o banco. Oportunidade de mercado, 38 milhas. Ele deixou claro isso. Aí. Tava aí, tava sobrando... É, mesmo assim, o Jeff é um lateral esquerdo reserva por 40 milhas, na verdade, entendeu? Então, mas eu fiquei meio surpreso, porque ele poderia não ter falado, não, grande goleiro tal, não, oportunidade de mercado. Pintou a chance, a gente trouxe e tal, mas pelo que ele fala era pro ano que vem, né? Porque o Lomba não deve ficar, enfim, aí era pro ano que vem. Mas, Massa, minha pergunta para você é o seguinte, estamos vendo aí a turma que foi contratada. O que pesa para uma parte da torcida, que não é desconsiderável, falar um fora Abel o tempo todo? É essa turma toda que chegou e não virou um time? É o desgaste natural? É a eliminação para o Corinthians? É o Flamengo voando? O que é?
Tem o serviço feito pelo Vessone, né? Essa Aliás, íngua... a cada derrota do Corinthians no Brasileiro, aquelas arrobas todas que falam de Palmeiras, colocava o print, tipo, perdeu do Juventude, obrigado Palmeiras, tal. Aí perdeu do Coisa. Colocavam lá, cada derrota do Corinthians, eles estão fazendo isso em todas. O Palmeiras fez gol. A cada uma. Olha, o Juventude, hein, obrigado Palmeiras. Aí o Corinthians perdeu de não sei quem, obrigado Palmeiras. Estão fazendo isso em todos as os pessoas, jogos. muitas vezes, analisam as coisas de forma estanque, naquele momento. Vamos olhar um pouco para trás, um ano para trás. Aí começou a entrar dinheiro, o Palmeiras começou a contratar, Felipe Antes já é jogador de outro perfil, Vitor Roque é outro perfil, o Paulinho é outro perfil. Se você encaixar aí Saul e Jorginho, aí não tem que contratar mais nenhum. Seriam 4 contratações. Paulinho, Vitor Roque, Saul e Jorginho. Daria para contratar os outros 2? Daria. Só que não daria para contratar os outros 8. E saíram 13. Dá para entender o que significa a diferença? A bronca no Abel está no desgaste enorme que ele carrega, porque o diretor de futebol dele é fraquíssimo para se comunicar, então o Abel está sustentando essas buchas desde lá de trás. Não tem o 9, põe o 9, busca o 9, não tem o 5 para a vaga do Danilo, improviso Zé Rafael. É uma ópera, né? Certo? E vem. Então, um monte de bucha que quem tinha que resolver era o Barros, mas os 3 têm uma relação de simbiose e a responsa, não estou tirando o Abel da jogada. Ele é responsável. Quando ele assume as questões, fala, eu tenho o melhor diretor de futebol que poderia ter, ele assume. Então é contigo isso aí, cara. Né? Aí você olha, aí você vê as eliminações do ano passado. Tem torcedor do Palmeiras que acha que o Palmeiras não jogou bola em 23. Certo? Só acha que o Palmeiras ganhou o 23 por causa do Hendrick e porque o Botafogo derreteu. Essa é uma miopia, uma burrice estrondosa. Mas se o Botafogo não derrete, ele podia jogar do mesmo jeito, ele não ia ser campeão. Isso é uma verdade também. Tudo isso é verdade. Agora, tinha 19 times jogando o campeonato, só o Palmeiras foi campeão. Sim. Foi capaz de chegar lá. Também é verdade, ou não? Então, o futebol é coletivo, não é só o Hendrick. Ponto. Aí tem 3 eliminações no ano passado. 2 em Copa e um Campeonato Brasileiro que você jogou no lixo, um jogo que você podia empatar. Bom, aí começa a entrar grana. Dinheiro. Vitor Reis, Hendrick, a segunda parcela, Estevão, certo? E agora caiu na conta do Palmeiras. O Palmeiras já tem, esse semestre, mais de 700 milhões arrecadados, por causa do Mundial também. Entendeu? E aí começa a ver, as pessoas começam a falar, Palmeiras milionário, só contrata esses caras. Põe de novo na tela aí os jogadores. A tela é impressionante, certo? Gente. Tirando o âncora espanhol, que já está acostumado e para ele não está nenhum impacto, a tela é impactante. Então, a gente não está entendendo o que está acontecendo. Então, se você contratasse ali Vitor Roque Paulino e Samuel Lino, por exemplo, não contrata mais ninguém. Sim, mas eu acho... Você entende? Aí você precisa formar um elenco de novo, porque você está trocando o teu elenco. Então, aí acho que aí são perfis diferentes. É claro, é isso. Foi isso que eu passei uma hora e meia ontem explicando. Certo, mas não são só limites financeiros diferentes, são também. Mas são perfis de jogadores diferentes. Então, mas por quê? Porque o Flamengo, agora, nessa gestão, aposta em jogadores mais prontos. Arnaldo, se você... idade mais avançada. Se você chegar lá e falar assim, o Jorginho e o Saul vão se aposentar no Flamengo, tá tudo bem pro Flamengo, né? Sim. Pro Palmeiras, não. Porque o Jefté vai ter que fazer dinheiro com ele. Tá bom. Então, você entende a diferença? Claro. Porque senão a roda lá na frente não gira. Certo. Eu acho que tem esse, claro... Deu para entender? Claro que deu para entender, sim. Acho que está no pacote, mas também está no pacote uma visão que eu não discordo, porque eu acho que é a visão de quase todos os treinadores de futebol hoje, que é mais interessante você ter no seu elenco jogadores mais fortes, saudáveis, inteiros. E essa é a ideia do Abel, isso tem um impacto... é a ideia do Crespo, é a ideia do outro, porque não, assim... Mas não é a ideia do Flamengo, ué. Não é a ideia do Flamengo atual. Tem um impacto na qualidade do jogo, porque o Flamengo fica com a bola 90% do tempo. Então, mas entendeu? é uma opção. É uma opção, claro que é. Parece que a opção do Flamengo parece a melhor. Então, só que claro que é a melhor por quê?
porque ele não tem lugar para o Vinha no banco. Agora, se o Flamengo tivesse que optar, eu tenho que contratar 11 jogadores. Eu vou fazer o quê? Eu vou contratar Jorginho Jorginho, Saul e o Samuel Lino? E os outros 8? Foi o que o São Paulo fez. Então, mas eu acho o seguinte... Contratou 2, 1, né? Entendeu? No caso, o Oscar. O São Paulo está em outro momento, né? Não, eu sei, campeonato, mas... Não, eu sei isso, mas estamos falando sobre a opção. A opção do Palmeiras. Os jogadores novos, não sei o quê. Vitor Roque e Paulinho. Não sei o quê. Já está fora do contexto. Opção do Flamengo. Jorginho, Saul. Caras de 30 anos, só que jogam pra caramba. Então, vamos lá. Mas aí vamos mergulhar no qual é a ideia de jogo de cada treinador, de cada clube. O Felipe Luiz fala isso toda a coletiva. A gente não precisa nem... O que ele quer do time dele. Ele quer o time dele... Dominante. Dominante, a bola o tempo todo com o time dele. E para você ter a bola o tempo todo com você, o Jorginho cai perfeitamente, o Saul cai perfeitamente, o Léo Ortiz cai perfeitamente, o Arrascaeta cai perfeitamente. Não é uma ideia de jogo do Abel. Nunca foi. Não, entendi. Você entende? Não, entendo, mas... Nunca foi. Nunca foi. E o torcedor do Palmeiras aceitou isso até os títulos secarem. Isso. Secou, aí o cara já fica puto, que é a academia, onde você já te viu jogar desse jeito? Como era com o negócio do Muricy, certo? O São Paulo jogava de uma tal forma, ganhava 3 campeonatos. Muricy Ball, lembra? Quando o Tito começou a Isso variar, surgiu. esse modelo de jogo aí... Não dá mais. Esses jogadores são nota 6. Manda embora, é isso aí. É Na verdade, cara, igualzinho. São Paulo não contratava um jogador técnico. Agora, o craque, não tinha. A gente pode discutir... Mas chegou uma hora que teve essa discussão. Só que Que a gente pode discutir... Desculpa, Vessa, fala. Não, tem uma coisa que eu acho que o torcedor do Palmeiras tem que se ligar, porque o clube está entrando em uma que me parece algo preocupante, que é trazer jogador quase que já pensando em revenda. Eu entendo, tem que a roda girar e tudo mais. Só que eu acho que isso, o Palmeiras com o dinheiro que ele tem, ele não precisa ser o Red Bull, que pega a molecada para revender e tal. Não estou falando que o Palmeiras está fazendo isso. Tem uma frase do Marcos Rocha, na entrevista que ele dá na apresentação do Grêmio. A frase é muito forte. Ele fala o seguinte: na segunda eu tive uma... Marcos Rocha chegando no Grêmio. Na segunda eu tive uma conversa direta com o Anderson, onde ele me apresentou todo o projeto que o Palmeiras estava tendo para as próximas temporadas. Jogadores mais jovens, jogadores que eles buscaram fora do país para tentar fazer até uma possível revenda. E acabou que eu virei a terceira opção, porque o Abel já estava trabalhando com o Gia e trouxe o Kelvin. Ou seja, o próprio diretoria informando a um jogador mais velho que eu estou trazendo mais jovens porque eu quero vender. Ou seja, o Massa ontem disse sobre quem que você falou que o ano que vem vai ser vendido, que você já estava até meio que cravando? O Vitor Roque. O Vitor Roque. É no máximo até dezembro do ano que vem. Mas peraí. Você não vai montar um time para você ganhar, para você ter esse dinheiro consolidado, manter esse time 2, 3 anos, como o Palmeiras fez com Rafael Veiga, com essa galera, Zé Rafael, que ficaram 3, 4 anos e consolidou o trabalho? Data Vênia, meritíssimo Vessone. Você está cometendo um pequeno equívoco. Sabe qual é o equívoco? Não. Quando o Abel chega, esses jogadores estavam pagos, contratados. Era um outro momento da vida do futebol. O Palmeiras contratava 3, 4, para o São Paulo não contratava, para o Corinthians não contratava. Lembra disso? Sim, claro. Chega uma hora, teve... rapelava todo mundo. Beleza? Inclusive Ramírez e Ricardo Goulart, lembra? O Palmeiras fez jogador cuco. Certo? O Marcelo... Perfeito. É isso. O Alexandre Matos trouxe 75 jogadores. Então, mas aí o que acontece? O Palmeiras quebra. Tinha 500 milhões para pagar no curto prazo, por isso colocaram os moleques. Aí começa a girar este modelo que está acontecendo. Quando eu falo jogador para revenda, não é para ter lucro, porque lucro em futebol não existe. Quanto valeu o gol do Davidson? Quanto vale o gol do Breno Lopes? Não, mas o Richard Rios você não considera lucro? Você traz o Guarani na baixa 6 milhões e vende por 70? Aí é número, especificamente. Tudo que pagou por ele, o salário, a luva, o empresário, a comissão. Cara, essa condição lucro, ela existe de forma muito rara. Não é mercadoria, entendeu? É raro acontecer ter lucro. Por que o Palmeiras contrata jogador jovem? Para poder revender na frente. Porque muita gente acha que esse 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300
é dele todo ano. E não é. A receita do Palmeiras é 750, 800. É a recorrente. É isso, é que vem todo mês. Então, para você poder manter o investimento lá na frente, pagar o que paga para o treinador, manter o investimento na base, manter o investimento no núcleo de saúde e performance, você precisa vender. Você entende? Então, é por isso que o jogador da base do Palmeiras vende 3 milhões de euros, 4 milhões de euros, 30% de um, 20% do outro. É esse dinheiro que faz sustentar a roda andar. Agora, a maior discussão para mim é a seguinte: por que o Jeff Té e não o Zé Mané? Por que o Mikael e não o Michel Teló? Essa que é a discussão, entendeu? Porque esses jogadores, mesmo que jovens, com potencial, porque a ideia não é ter lucro, a ideia é você continuar fazendo a roda girar. O Palmeiras não é o Corinthians. Mas a minha entendeu? Dúvida, o Palmeiras não vai ser o Flamengo. Mas a minha dúvida é, o ano que vem vai ter essa tela de novo? Não, só... É essa a preocupação que eu acho que o torcedor tem que ter. Veja, essa veja tela bem. todo ano? Calma aí. Não foi isso, né? Não foi isso que aconteceu. Isso. Está acontecendo agora... O Vitor Roque vai embora o ano que vem. No máximo em dezembro, não fica. Bom, eu sei, então. Mas aí vocês estão falando, o time esse ano não é o time para esse ano. Então quer dizer que o Vitor Roque vai jogar uma temporada. Esse é o meu Uma temporada e meia, porque é um jogador com características diferentes. Entendeu? Ele tem 20 anos. Então, na teoria, você tem um planejamento para um cara estar jovem, aos 24, jogando 4 anos na sua instituição. Aí, contratar só o Vitor Roque, espera um pouquinho só. Não é melhor você contratar o Jorginho, que tem 30, e vai esse ano te entregar um título? Tá bom, cara. Não, é o que eu acho, é a minha dúvida. Não é uma dúvida, não é ilegítima a sua dúvida. É que você pode fazer isso, mas eu já dei um exemplo. Você precisa contratar 11, você está trocando o teu elenco, você contrata Jorginho, Saul, Rafael Lino e Pedro e fica sem os outros 7. Escolhe. Mas a minha ponderação é, você contratou 11, beleza. Esses 11 vão estar os 3 anos para você fazer um trabalho de 3 e depois vender os caras ou o elenco, Isso. O elenco é esse aí. O que o Palmeiras fez esse tempo todo? Manteve. Não brigou para não vender o Rios? Sim. Ó, só vou vender depois do Mundial. Certo? Não segurou o Rony até acabar o pneu da bicicleta? Segurou. O Veiga está lá ainda. Então, o Palmeiras fez isso. O Gomes, o Palmeiras fez isso. E vai fazer dentro do possível. O ano que vem, a ideia são ajustes pontuais. 1 ou 2. Se chegar um time, um Brimington Brownie de chocolate e contratar o Sousa, vai pagar, vai levar. Aí você vai pôr 1, 2, entende? Não é que vai desfazer de tudo. Então, é isso que eu tô falando. Mas jogador diferente, como o Vitor Roque, por exemplo, né? Ele não vai ficar 4 anos no Palmeiras. O Gabriel Jesus ficou? Não fica. Sim, mas tudo bem, mas ele já passou lá, não deu certo. 2 exemplos, 2 dos mais caros. Paulinho não. Para mim, Paulinho é uma transação tipo Maurício. Palmeiras contratou... Paulinho só foi contratado porque está machucado. Então. 18 milhões de euros, senão ia custar quanto? Sim, o Palmeiras, mas não, são jogadores que... Paulinho e Maurício, jogadores do mercado nacional, titulares dos times dele. A questão do Palmeiras, contratar Vitor Roque e Sousa em definitivo, acho que é uma boa discussão, é contratar jogadores por preço que a Europa não paga e nenhum clube da Europa contrataria esses jogadores por esse preço. Eles estavam na Europa. Hoje. Hoje. Isso pode mudar lá na frente. O Sousa pode voltar à Inglaterra. Ele estava na Premier League. Né? E não fazia parte dos planos do Nottingham Forest. O Palmeiras pagou uma bala pelo cara. Eu entendo essa dúvida na cabeça do Vessone, que se você contrata um jogador por esse dinheiro, por esse valor e com essa idade? Com essa idade, eu imagino que o torcedor pense que pelo menos 2 ou 3 anos ele vai ficar conosco. Né? Esse é o ponto. E acho que essa é uma situação que se coloca independentemente da permanência ou não do Abel. E se esse time, se vale a pena esperar por esse time. É isso. A ideia é que fiquem, né? O Piquerez, por exemplo, vai estar sendo preparado para ser o novo líder. Um contrato por tanto tempo. O Felipe Anderson é um jogador também que se esperava mais. Aí é uma questão do treinador também. Porque ele sempre diz que ele está lá para fazer os caras jogarem mais. É que a tentativa até foi boa, você não vai acertar em tudo. Não estou achando errado, mas estou falando de elenco. Sim. Jogador que vai ficar no Palmeiras para sempre.
O Paulinho é um, tem perfil para isso. Idade, Ou tem ele, tudo. ou ele se torna um grande capitão, um grande líder, uma grande referência e fica mais 4, 5 anos no Palmeiras, ou ele vai sair, vai para o mundo árabe, vai para algum lugar. E o dinheiro que foi gasto com ele vai ser recuperado. Entende como o Palmeiras pensa? Porque se ele não fizer isso, ele sucumbe. Ele sucumbe. Ele não é o Corinthians em termos de... O Corinthians dormiu 1 bilhão e 200. Por exemplo, o que o Corinthians está fazendo com o Yuri Alberto é pegar um jogador de 23 anos, um cavalo fisicamente, falou, você é a nossa referência, estou te dando mais 5 anos de contrato. Isso, beleza. Na teoria... Vai virar patrimônio do Corinthians. Na teoria, é para isso Então, que eu acho que um clube que tem dinheiro consegue fazer. Mas foi feito Ô, já... Sousa, são 3, 4 anos aqui conosco. Você é jovem, você vai estar cada vez melhor e eu tô com 3 anos com você. Ou não sei quem, 3 anos aqui. Mas ok? aí, ao longo dos jogos da temporada, é que o clube vai decidir quais são esses perfis desses caras, né? Entendeu? O cara se firmou, jogou, assumiu, é capitão também, é um cara que decide jogo, ele vai É que permanecer. a frase do Marcos Rocha me impacta, porque o Anderson Barros disse claramente para ele, estou te liberando porque eu vou trazer jovens até para revenda. Mas, cara, eu não sei porque você está impactado Eu com não isso. sei, Eu falei porque- ontem aqui, você não prestou atenção no que Não, estava eu falando. presto- Não, mas não A é questão isso. é- Mas eu tô com o Vessa no seguinte sentido. O que o Palmeiras quer? Ele quer ganhar o campeonato? Sim. Mas se ele quer ganhar, só que ele vai ficar... a chance dele ganhar é o ano que vem. Porque a turma já... Não, não pode é a ser. turma, cara. Não é a turma. Porque quando você chega pro Não é Gustavo a Gomes turma. e ele recebe uma Não é, proposta vocês da estão Arábia, exagerando, que ele ia cara. comprar o Paraguai inteiro com tanto Então. dinheiro, e você fala, não, Segurou, porque eu tenho segurou. um projeto vencedor e você... aí deu certo. E você vai ser Falou, campeão? campeão. Segurou. Então, o que eu falo que muda, e aí as perspectivas, você olha e fala, peraí, esses caras vão fazer isso de revenda? Não. É isso que eu sabe fiquei que é? impactado. É que o erro, na minha visão, é que vocês estão pegando os 11 que serão revendidos em janeiro agora. E não é verdade, não é isso que vai acontecer. Ok. Entendeu? Não são os 11. Mas se chegar o caminhão, ó, Sousa, Facundo, sobe aí. Vai embora, cara. Senão, não vive nesse lugar onde está. Então, Entendeu? Mas o que vale a pena? Vale a pena para o Palmeiras viver no lugar onde ele está? Se ele vai ficar o tempo todo... Porra, valeu. Trocando de Não, pé. Foram claro que 10 valeu, títulos. É evidente mesmo. Não, eu sei que valeu. Mas daqui para frente. Isso, é o daqui E agora, pra frente. Agora, você não acha que os cenários estão bem definidos? Daqui pra frente... O que faz um time, o que faz Isso. outro time? Exato. Então, A responsabilização que eu estou falando. O Flamengo fala, eu preciso ser campeão aí de tudo. Ah, então você traz o Jorginho, traz o Saul, traz o Samuel Lino, traz o Pedro, sei lá quem mais, tal. Palmeiras. Ó, tá aqui, ó. Meu time é esse aqui. É claro que se der errado e o Flamengo não ganhar, o bicho vai pegar também. Mas quando você olha hoje, você fala, bom, É esses caras diferente. aqui- O Flamengo se projeta para uma coisa e o Palmeiras se projeta para ser competitivo. Essa é a diferença. É estar sempre em alta rotação de competição. Por isso que estranha tanto os péssimos resultados de um ano para cá. Inclusive, as 2 derrotas para o Corinthians no estadual e na Copa do Brasil. É isso que estranha. Porque o time precisa ser competitivo. O Palmeiras precisa do dinheiro do avanço das fases. O Palmeiras precisa do dinheiro dos prêmios. Entendeu? Para compor a receita recorrente, não é para contratar jogador. Eu sei, mas é o Não, que... eu sei, mas mas eu isso acho não que- convence vocês. O meu não resumo, adianta eu não, o que falar. o meu resumo é o seguinte, se você atinge a estabilidade financeira, uma parte financeira boa, é exatamente para você não precisar ser revendedor. Não. Para você não se livrar de jogador. Esse é o maior erro do teu pensamento. Não, mas O maior erro do teu pensamento é esse. A estabilidade financeira existe porque você não fica torrando o recorrente que você ganha todo mês e entrando em déficit. O ano que vem eu compenso. O ano que vem eu vendo o jogador. O outro ano, entendeu? O ser competitivo implica estar sempre no limite. O Palmeiras está sempre no limite. Então, mas Então, mas o limite Entendeu? do Palmeiras em relação a todos os outros. Ah, bom, clubes do aí é Brasil, outra fora discussão. O Flamengo é o maior. Aí limite. é verdade, sem Então dúvida. todo mundo tem Claro. o São Então, Paulo ele pode ser, competitivo. ele pode ser competitivo Claro. 100 anos. Se ele perder toda vez do Corinthians, não adianta nada. Assim acontece, não vai perder toda vez. Não, mas né? o do Flamengo, então. Ah, Ou seja, pode ser que daí, não dê, né?
Pô, Pode ser vai que... chegar daqui no fim do ano que vem e falar assim, olha, não ganhamos nada há 2 anos. Isso. Ah, mas ó, em compensação, Pode que ser. a gente é competitivo. Pode ser que o Palmeiras seja vice-campeão eternamente, nos próximos 2, 3 anos. Pode ser. Você prefere isso? Ah, eu não prefiro isso. Eu prefiro juntar tudo, gastar 2 orçamentos num ano e ganhar um título. O ano que vem a gente vê como faz. Então, eu acho que... Cara, a escolha tem que ser feita. Mas assim que tá... O Palmeiras está gastando. É o ano que ele gasta mais que o Flamengo em contratação. A questão talvez seja a definição do perfil de jogador que o Palmeiras quer, né? E imaginar isso a médio prazo... Ah, não vai dar resultado esse ano, vamos esperar. A gente não sabe se o técnico vai ficar, se o jogador vai ter dor de dente. Para mim, o Palmeiras não investiu. O que investiu para formar apenas o time na temporada, para tentar ganhar. Né? Não, tentar... isso... E ele está nas duas frentes. Tá lá. Ele vai tentar ganhar. Ele vai buscar. Palmeiras e Flamengo num jogo único, não se iluda. O Flamengo vai ter que jogar muito. Claro, tem jogo, óbvio. Agora, isso faz parte desse jeito de ser estar. Porque parece que o Palmeiras é capaz de contratar 5 Vitor Roques na mesma temporada. Mas ninguém é. Ele pode. Não, ele pode fazer isso, mas os outros 6 ele não vai contratar. Aí põe a base. Aí fica aquela coisa, aquele desequilíbrio. Entendeu? Agora, discutir se o Micael serve para o Palmeiras, por enquanto, não conseguiu jogar bem. O Facundo, por enquanto, não conseguiu jogar bem. O Sousa, teve alguns momentos. São bons jogadores, entendeu? Agora, o torcedor precisa se apropriar disso, porque se ele não entender isso, ele vai sofrer, cara. Na minha visão, né? Você fica à vontade aí. Muito bem. Deu para entender? Não, deu para entender, mas assim... Você acha que não vale a pena ser assim? Não, pode valer. O torcedor do Palmeiras que avalia se vale a pena ser assim. O que eu acho, já falei, que vai chegar uma hora que ser competitivo, a torcida vai falar assim, mas eu queria ganhar, não quero ser só apenas competitivo. Ah, sim. Aí todo mundo quer ganhar. Como diria o profeta... Só ganha um, mas aí eu recorro ao que o Ronaldo falou. Não é que o Palmeiras está sendo competitivo, mas não está gastando nada, então eu preciso segurar. Tá gastando, é isso, cara. Grana. Tá gastando, tá investindo em jogadores que tenham possibilidade de fazer a roda girar lá na frente. Não 4 jogadores para que vão se aposentar no clube. Tem alguns que vão fazer isso. Acredito até, pelo perfil que eu vi, a inteligência e tal, o Paulinho é um jogador assim. Eu imagino que Paulinho e Piquerez serão o Everton e Gustavo Gomes do futuro. Entendeu? É que eu imagino, agora a gente não sabe. Muito bem. Já o Flamengo, que, como a gente falou, está em outra pegada.